Antes da gente prosseguir com esse vídeo, eu vou contar para vocês que eu tô aqui fazendo um documentário sobre o Mister Jorge Jesus. Tô no Amora, no clube onde ele iniciou os trabalhos como treinador. Tá chovendo, né? Hoje, por acaso, aqui nesse campo eles não estão treinando, eles estão lá para cima. Mas eu aproveitei estar aqui no clube onde o Jorge Jesus iniciou seus trabalhos como treinador para falar para vocês justamente da besteira que o Rivaldo falou. O cara não deve estar conseguindo mais aparecer, há muito tempo que eu não ouvia nem falar do Rivaldo, e ele aparece para falar uma besteira dessa, né, Rivaldo? O cara teve a audácia de falar que 90% do Flamengo são dos jogadores, 90% é o elenco que está fazendo. Que o Jorge Jesus, a responsabilidade dele, que ele é bom treinador e tudo mais, mas que a responsabilidade dele é 10%. No que o Flamengo, no que está acontecendo com o Flamengo. Então, você deve ser do Clube do Vinho, você deve ser amigo do Abel Braga, né? O Abel deve... você deve ter visto realmente que com o Abel, esse mesmo elenco, lógico, tem algumas peças como o Gerson é fantástico, como o Pablo Mari, jogadores que chegaram, né, após a saída do Abel, e que foram, inclusive, né, participação do Jorge Jesus na escolha, realmente deve ser só 10%, né? Só 10%, porque ele escolheu esses caras e ele fez esse time do Flamengo ter muito mais qualidade e conquistar muito mais pontos, conquistar resultados muito maiores do que com o Abel Braga. Então você deve estar certo, né, Rivaldo? 10% é do treinador. Cara, eu nunca vi tamanha besteira saindo da boca de um ex-jogador. Sinceramente, gostava de você como jogador de futebol, mas analisando o trabalho do Jorge Jesus e analisando um trabalho de uma equipe de futebol, você realmente não deve ser levado muito em consideração, não. Não, e o Rivaldo usou a mesma frase, vamos dizer assim, né? As mesmas palavras, né, do Renato Gaúcho. Falou que o Jorge Jesus ainda não ganhou nada. Ele tá na final da Libertadores, mas ele ainda não ganhou nada. A gente já conhece esse tipo de declaração, né? Então o Jorge Jesus não ganhou nada, mas é uma coisa que a gente tem que falar. Ele não ganhou nada, mas já chegou na final da Copa Libertadores, né? Mas tem que chegar na final para ganhar alguma coisa, né, Rivaldo? A final ainda não aconteceu. Então vamos lá, muita calma nessa hora. Ele chegou na final, né? E ele pode ser campeão, e tá liderando o brasileiro, pode ser campeão. Ninguém tá dizendo que ele vai ser, mas críticas assim que a gente já viu por aí, que a gente sabe como é que vai ser o final. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Hoje tem jogo do Mengão, né? Eu aqui gravando às 5 horas da manhã para vocês, às 8 da manhã para mim, aqui em Lisboa, né? Então você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. A gente, óbvio, fica feliz todo dia de jogo do Flamengo e a gente vem aqui trazer as notícias, o provável time para vocês, os relacionados e tudo mais. Só que hoje, né, eu não consigo estar muito alegre justamente pelo que eu vi ontem, né? O São Paulo jogando contra o Palmeiras sem a menor vontade. Não quero dizer que o Palmeiras jogou mal, o Palmeiras jogou bem. Mas o São Paulo, que vinha fazendo grandes jogos aí, empatou com o Flamengo, fora de casa, perder de 3-0 pro Palmeiras, né? Você sabendo que é um outro clube de São Paulo, que os paulistas têm, claro, o interesse que o título fique sempre em São Paulo, é no mínimo, né, curioso você ver o São Paulo perder de 3-0 pro Palmeiras. Mas tudo bem, o Palmeiras jogou bem, a explicação é essa, né? A explicação é essa. E uma outra coisa pra gente falar também, que tem uma explicação óbvia, que é claro que foi a torcida do Goiás, né? Eles estão disputando o título, eles estão disputando rebaixamento, o Goiás não tá no meio da tabela, o Goiás tá disputando sério o campeonato, não toma de goleada pra ninguém, não perde de goleada pra ninguém, né? Inclusive na última partida não tomou de goleada. Então é óbvio que a gente sabe que foi a torcida do Goiás, né, que soltou foguetes a madrugada toda no hotel do Flamengo. Cara, eu acho que fica cada vez mais claro que o Flamengo joga contra tudo, contra todos, que tem terceiros interessados sempre nos jogos do Flamengo. Os caras que vêm jogar contra o Flamengo, como o CSA, como o Fortaleza,
vem jogar com uma gana muito maior contra o Flamengo, perdem jogo, tomam goleada para todo mundo. Quando vem jogar com o Flamengo, vem para tentar fazer o Flamengo não ganhar nenhum pontinho, ou para pelo menos segurar um empate com o Flamengo, conseguir algum resultado que atrapalhe o Flamengo. Mas é isso, como eu falei, contra tudo e contra todos. Hoje Flamengo e Goiás, e os caras soltaram foguetes. Olha aí, ó, olha o que eu recebi. Então, os relacionados do Flamengo para o jogo de hoje, né, contra o Goiás, o Flamengo jogando fora de casa, mas que conseguiu aí vender praticamente 50% dos ingressos lá, né, do estádio. Então, muito provavelmente o Flamengo vai ter aí, sempre tem ainda os torcedores locais que compram, né, vão a Paisana ou que vão em setores mistos e tal, sempre tem um pouco mais de torcedores do Flamengo. Então acredito que a gente possa ter aí na casa dos 20 mil torcedores do Flamengo hoje, né, contra o Goiás. O Flamengo jogando, não tá jogando fora, mas também não joga em casa, mas joga com uma grande quantidade de torcedores, o que já é um diferencial. Os relacionados do Flamengo: Bruno Henrique, César, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Barbosa, o Gabigol, Gabriel Batista, que é o nosso goleiro reserva hoje, o César, né, que vai ser o titular, já que o Diego Alves sofreu uma entorse no joelho. Não preocupa, tá? Não preocupa para os próximos jogos, principalmente contra o River Plate no dia 23, na final da Copa Libertadores, mas ele não tá nesse jogo de hoje, então a gente vai com César, Ave César, né? Gabriel Batista, que eu falei, que é o goleiro reserva, Gerson, Lucas Silva, Lincoln, olha o Lincoln também aí na lista de relacionados, Matheus Tuller, Rodrigo Caio, Rafinha, Reinier Jesus, René, Rodolfo, Rodinei, Pablo Mari de volta aí, depois de cumprir punição. Outro que tá de volta, que também cumpriu a punição de 3 cartões amarelos, foi o Pires da Mota, o Vinícius Souza, Vinição, né? O Vitinho, o Iago, olha aí, o Iago também é goleiro, tá? É o terceiro goleiro dos relacionados aí, e o William Arão. Então esses são os relacionados do Flamengo. O provável time do Flamengo, né? Sem Diego Alves, com César, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e o Felipe Luiz. No meio de campo teremos o Ilharão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol, ou seja, time completo, apenas o goleiro que muda, mas a gente não muda praticamente nada. Quando tira uma peça, coloca outra, todos têm a mesma capacidade, a mesma qualidade. Isso é uma coisa que o Jorge Jesus conseguiu fazer, e isso é uma coisa que inclusive aqui em Lisboa eu tô escutando muito, né, e que vocês vão poder acompanhar no nosso documentário sobre o Jorge Jesus. Uma coisa que o Jorge Jesus costuma fazer, né, treinar todos os jogadores de uma forma que eles aprendam a preencher os mesmos espaços, a fazer o mesmo tipo de trabalho. E essa é a característica principal do Jorge Jesus. Sai uma peça, entra outra, não muda nada. Você que quer concorrer a mantos do Flamengo, tem manto original, manto autografado, short, tem um monte de coisa que a gente está sorteando aqui, tudo produto oficial do Flamengo, autografado. Vai no final do vídeo, fica até o final, que a gente vai explicar para você aí o que você tem que fazer para ganhar esses mantos. Galera, justamente hoje, né, que nós temos o Arrascaeta em campo, eu gostaria de falar sobre essa situação do uruguaio. O jogador foi convocado, né, para os amistosos, 2 amistosos da seleção uruguaia, e ele, né, já assumiu que não deseja estar na seleção nesses 2 compromissos, né, do Uruguai. Ele pretende, é um grande sonho, né, na vida dele, na carreira dele, disputar uma final de Copa Libertadores da América. Ele já deixou isso claro, e como o segundo jogo a ser definido ainda não tem o local, nem o time, nem a seleção, seria no dia 19, ele tem poucos dias, 4 dias, né? Dia seguinte ele viaja, tudo, mas vamos dizer assim, teria 3 dias para se preparar para uma final de Copa Libertadores da América. E isso não é um planejamento bacana, até para o planejamento do Flamengo seria interessante que ele fosse liberado. Então o Flamengo, né, como a gente já passou para vocês, deu entrada num pedido aí com a seleção, com a federação,
uruguaia de liberação do meia de Arrascaeta, e o que o Flamengo conta que é importante é o desejo do jogador de continuar com o Flamengo, treinando, se preparando para esse jogo da Libertadores, que é um dos jogos com certeza mais importantes do ano, o mais importante do ano, né? Se a semifinal era o jogo do ano, esse jogo então, que é uma final contra o River Plate, jogo único, partida única, com certeza o jogo do ano. E é sobre esse jogo mesmo que a gente vai falar, né? Porque tivemos aí declarações polêmicas, que eles continuem fazendo isso. Eu já vi esse filme, né? O Galhardo provocando, né, o Flamengo. Primeiro ele dá aquele elogio, aquele meio elogio, para dar uma alfinetada, como se não fosse nada, como se a gente percebesse que não é uma alfinetada. Ele falou o seguinte: estamos acostumados a jogar esses jogos, para o Flamengo é a primeira vez. Como quem diz assim, nós temos experiência. Quase que uma frase parecida com a do Renato Gaúcho, né? Que o Renato Gaúcho também quis dizer que o Jorge Jesus não tinha títulos, que o Flamengo não estava tão acostumado assim a jogos decisivos de Libertadores, que o Grêmio tinha história na Libertadores, e as coisas a gente já viu como aconteceram, né? E para mim fica claro que é um jogo parecido com o do Renato, para ver se o Flamengo fala alguma coisa, para ver se o Mister ou qualquer jogador do Flamengo responde, fala, entendeu? Então, aí por exemplo, se um Rafinha viesse e falasse que mas a gente tá acostumado a jogar Champions, entendeu? E aí fica nessa, aí eles pegam e usam isso como motivação contra o próprio Flamengo. Ainda sobre a Taça Libertadores da América, a final, né? A final vai ser mesmo, tá, gente? Em Santiago, tá? Quem já comprou passagem estava preocupado, quem comprou ingresso, queria se programar, já pode correr atrás aí de hospedagem, né? Você que não comprou passagem, compra logo, porque vai ficar mais cara. Já está cara, mas pode ainda ficar tudo sempre pode piorar, né? Então a final da Libertadores vai ser em Santiago, e pelo menos é isso que garante, né? A ministra dos Esportes do Chile, né? A Cecília Pérez, que ela se pronunciou nessa quarta-feira e confirmou que o governo chileno segue apoiando a manutenção do local da decisão entre Flamengo e River Plate. O Flamengo tem aí também uma convicção, né, a respeito da final da Libertadores. Ela vai ser em Santiago, já mandou inclusive o supervisor Gabriel Skinner para fazer uma visita técnica, e que já falou que tem boas impressões do que ele viu, né? Foi lá nessa semana ver hotel, ver essas questões todas. E o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, postou também, né, no seu Twitter uma bandeira chilena com a frase "será onde está marcado", né? O áudio, o Flamengo mesmo comunicou que o áudio que estava viralizando do Marcos Braz, que seria do Marcos Braz, falando que não vai ser mais no Chile e tudo mais, que ia ser em outro lugar, que o áudio não era do Marcos Braz, tá certo? O Flamengo já desmentiu isso. E uma outra coisa também pra gente passar para vocês, né, com relação a questões aí do treinadores do Flamengo e tudo mais, como o Flamengo contratou o Abel Braga, como contratou o Jorge Jesus. O Bruno Spindel deu uma entrevista interessante pro UOL, né? E ele falou o seguinte: vamos lá, falando de forma bem genérica, tem características que você deseja que sejam bem preenchidas, e às vezes um treinador pode preencher 80, 90, 100%, é difícil. Aí foi escolhido o perfil do Abel, ele explicando aquela contratação do Abel. Não dizer que a gente errou, não vou entrar nesse mérito. Depois ocorreu o que ocorreu. Fomos campeões cariocas, classificamos na segunda fase, para a segunda fase da Libertadores, classificamos para as quartas da Copa do Brasil, já com o Fera, com o Marcelo, enfim. E a gente foi muito feliz na escolha de Jorge Jesus, insatisfeito, inquieto, quer vencer tudo, sempre. O estilo de jogo que está encantando é a filosofia e ideia que atende, né, o Flamengo, e é o que o Flamengo espera. E é o que a gente espera também, né? Eu convido você a participar de um sorteio que tá rolando, 2 mantos rosa do Flamengo, o manto do Outubro Rosa. Então sorteio, os 2 mantos estão todos autografados, inclusive com o Mister aqui, eu tô em Portugal.
Mr. Jorge Jesus, o português, o técnico do Flamengo, autografou os mantos. Nós vamos sortear 2 pessoas, tá? Uma vai levar um manto autografado, rosa, um short, um copo colecionável de jogador, chaveiro do paparazzo e ainda camarote da Business Promotora, nossa patrocinadora também. Não deixe também de participar do sorteio do Clube de Membros. É só você se tornar membro do clube, vai participar do nosso grupo do Telegram, conversar comigo, vai ter o meu contato, tá? O link vai estar aí no comentário fixado do Clube de Membros. Você, todo do dia 1º ao dia 5 de cada mês, a gente sorteia aí para você um agasalho, 2 mantos do Flamengo. Então não perca essa oportunidade, ainda vai estar ajudando o canal. Galera, então é isso. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, deixa aí o seu placar. Eu hoje acredito num 4-1 ou 3-1 Flamengo, 3-1, 4-1, por aí, tá certo? Deixa o seu placar aí, dá o seu palpite, a gente vai ficar muito feliz de estar acompanhando aí o palpite de cada um de vocês. Tamo junto, galera, valeu, abraço!